Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Eliel. Como vocês sabem, serei seu facilitador mais uma vez na matéria de História do Brasil. Tem uma responsabilidade grande, né? Eu estou facilitando uma matéria para um cargo diplomático. Então, hoje a gente vai trabalhar com a parte de regime militar, governo Geisel, governo rico de coisas para se estudar. No finalzinho da aula, eu vou dar uma palhinha sobre política externa. Eu gravei uma aula ontem sobre isso. Vou cronometrar aqui o tempo para não ficar muito extenso. Então, galera, vai ser uma aula bem legal. Tentar condensar isso o máximo possível para vocês aproveitarem e não ficarem cansados. Antes da gente começar, é importante eu deixar uma mensagem aqui. Nesses meus vídeos de produtividade, uma coisa que eu vi e eu me interessei bastante foi o seguinte: esconda os gatilhos dos seus hábitos ruins. Se você tem hábito de assistir Netflix depois do almoço, porque você está com sono e se deita, evita se deitar depois do almoço. Vai conversar, vai fazer alguma atividade que esconda o teu gatilho de assistir filme, de perder de 12 horas até 3 horas da tarde, teu horário de descanso. Então, a dica de hoje era o seguinte: esconda os gatilhos dos seus hábitos ruins e mostre os gatilhos dos seus hábitos bons. Se você quer ler um livro toda vez que você se deitar, então comece a colocar um livro perto de você quando você for se deitar. No mais, era isso. Vou começar aqui na aula. Pronto, compartilhando aqui com vocês a minha tela. História do Brasil, regime militar, governo Geisel, tá? Inicialmente, vamos traçar o panorama inicial. O panorama inicial é o seguinte: o Geisel venceu, né, no colégio eleitoral e, de certa forma, foi uma derrota da frente conservadora mais linha dura do exército. Tá? Ele tinha uma vertente castelista, bem parecido ideologicamente com o primeiro presidente, o Castelo Branco. De certa forma, Geisel tinha uma certa experiência. Ele participou do governo do Dutra e ele também articulou a posse do João Goulart em 61. No mais, ele também foi chefe civil militar do Castelo Branco, experiência. Era um presidente que tinha bastante experiência em cargos de gestão. De certa forma, dá para a gente pensar que o entendimento era que era necessário começar um processo, mesmo que lento, gradual e seguro, de transição do poder militar para os civis na gerência do Brasil. Surgiu nessa época também a anticandidatura. Foi meio que uma proposta do colégio eleitoral de nomes Ulisses Guimarães e Barbosa Linha Sobrinho, ambos do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu acho que vocês já devem estar ligados que nessa época tinha um bipartidarismo, tem toda aquela coisa do governo Castelo Branco, aí dois que instituiu o bipartidarismo. Acho que vocês estão ligados nisso daí. Só tinha dois partidos, o MDB e a Arena. Aí o MDB, vamos mostrar para eles que as eleições para presidente é mal fácil, quem escolhe lá são as Forças Armadas de alto escalão e tal. O que foi? A proposta da anticandidatura era para mostrar justamente essa farsa nas eleições indiretas para os cargos do colégio, de presidente. Cabe destacar ainda que, quando ele assumiu a presidência em 74, Geisel se propôs a dar uma nova cara para a democracia. De certa forma, uma democracia mais conservadora. Ele impediu que certos elementos militares angariassem impostos mais elevados e voltassem com toda a força ao início do regime militar, né? De certa forma, a oposição também, tanto das Forças Armadas, quanto da própria oposição política, né? Então, Geisel teve que se articular para conseguir segurar essas duas frentes de combate, porque todo mundo queria o pescoço dele, tá? As oposições conservadoras, elas estavam bastante articuladas. O MDB, por exemplo, ele se mostrava um partido muito resistente, apesar das candidaturas das eleições de 70, que foram um desastre. E também tinha a aliança com a Igreja Católica, que não escondia as críticas ao regime militar.
Os trabalhadores também já mostraram a sua força nas greves que haviam existido tanto em Osasco quanto em BH, se não estiver enganado. Tá? Então, assim, era uma oposição muito articulada. E, como eu falei para vocês, a linha dura mais severa também não gostava das medidas do governo Geisel. Em 74, houve novas eleições parlamentares. Bem, havia uma relativa liberdade dos partidos políticos, acesso à rádio, televisão. E os militares acreditavam que a Arena ganharia muito fácil as eleições de 74. Tá? Ocorreu que o MDB aumentou significativamente sua representação. Das 22 cadeiras no Senado, adivinhe, 16 para o MDB. Para a Câmara, a Arena ficou com 52% e o MDB ficou com 48%. Ou seja, resultou em 160 cadeiras para estes e 240 para aqueles. Estes, no caso, o MDB e 240 para a Arena. Tá? O governo Geisel também, a partir desse momento, ele começou a lidar com essas duas frentes muito organizadas. E o MDB, no Congresso, ele estava associado aos civis. É meio que assim, cara, havia as oposições. No plano político, lá no Congresso, a MDB, e no plano militar, lá na linha dura das Forças Armadas. Então, para o Geisel, não estava fácil a vida. E o que ele fez? Ele pensou assim, não, então eu vou ter que desarticular essas duas frentes. Ele liquidou grande parte das operações de tortura da DOI e COD. Eu até cheguei a explicar em um vídeo anterior como houve essa institucionalização da tortura. Se eu não estiver enganado, foi a partir... Já tinha tortura no regime inteiro, né? Mas a partir daí 13 ou 12 foi instituído, acho que 12 a pena de banimento e 13 a pena de morte. Aí, a partir da pena de morte, que começou a se institucionalizar, de fato, a tortura. Tiveram o Corimar, que era um órgão da Marinha específico para torturas, depois foi para a OBIM e, por último, a COD, que era muito mais estruturada. Tá? Então, o que o Geisel fez? Não, vamos liquidar as operações de tortura. Isso para lidar com a linha dura. Outra coisa que ele fez foi substituir generais e oficiais importantes lá das Forças Armadas. Já no plano político, o que Geisel fez? Ele mudou as regras do jogo eleitoral. Tá? Em 76, ele instituiu a Lei Falcão. Essa Lei Falcão, ela foi estendida depois para o âmbito estadual e municipal. E já eu falo do mandato do presidente. Ela também instituiu o aumento para 5 anos do mandato presidencial. O que a Lei Falcão, em linhas gerais, fazia? Ela impedia a apresentação de 10 debates no rádio e na TV. Justamente para esconder a força do MDB, né? Só podia o quê? Apresentar o partido, o nome, o currículo e o número. Apenas isso. Tá? Isso facilitou a vitória da Arena nas eleições municipais daquele ano. O MDB saiu com 59 da maioria dos 100 cidades do Brasil. Isso era para facilitar, mas acabou que a Arena ainda saiu, acabou que a MDB ainda saiu com 59 da maioria das 100 cidades do país. Então, assim, aquilo era meio que um termômetro para o Geisel para as eleições diretas de governadores. Então ele viu, não está dando certo. Não está dando certo, os governadores a gente vai tomar lá naquele lugar, então vamos mudar isso. Então o que ele fez? Ele transformou, a partir disso, né, ele transformou a escolha dos governadores para eleições indiretas. E para isso ele queria, né, fazer isso. E para isso ele precisava ter uma reforma constitucional. Só que, como vocês viram, a Arena não tinha mais quórum para aprovar essas coisas assim à torta direita. Então, o que ele fez? Geisel, como a política é louca, ele pegou a AI-5, que ainda estava em vigor, lá desde Costa e Silva, e ele, no dia 1º de abril de 77, ele fechou o Congresso. Meio que a justificativa foi que
a MDB estava rejeitando a reforma do projeto judiciário, mas não era isso, era basicamente para mudar o jogo eleitoral. Então, o que ele fez? Em 77, houve a instauração do pacote de Abreu. O que esse pacote de Abreu queria? Ele queria assegurar o controle das instituições públicas, tá? Visando direto ou indiretamente tornar a Arena imbatível. Esse pacote queria realmente tornar a Arena o campeão de tudo. Então, todos os governadores de estado e um terço dos senadores, depois ficaram chamados senadores biônicos, seriam escolhidos indiretamente por meio do colégio eleitorais estaduais. Então, era meio que assim, ó, um terço dos senadores a gente vai escolher, um terço, tá? O resto, a Arena ia conseguir, né? O resto do quórum, a Arena ia conseguir. Já nos governadores, não, a gente vai escolher os governadores. Basicamente é isso. A criação dos senadores biônicos visava impedir a maioria qualificada do MDB lá no Senado. Muito esperto, né? Muito esperto. Ele falando, pô, não vou conseguir aprovar nada porque o Senado tem maioria da minha oposição. Então, o que vamos fazer? Vamos criar um cargo que a gente vai escolher, o senador biônico. Ok? A emenda constitucional 11, né? Isso era um sinal de que realmente se pretendia retirar os militares do controle governamental. Essa emenda, né? E essa apresentação e aprovação dessa emenda, ela revogou a AI-5. Então, realmente, foi um sinal claro de que o governo militar estava caminhando para seu fim. Revogação da AI-5. A AI-5 era o ato institucional que permitia todo o poder ao chefe do Poder Executivo. Ele perdeu uma série de excepcionalidades. Por exemplo, ele não podia mais fechar o Congresso, ele não podia mais caçar mandatos, ele não podia fazer perseguições a funcionários, ele não poderia retirar direitos políticos dos cidadãos. Então, assim, essa emenda constitucional 11 realmente solapou a intenção de Geisel de que haveria uma retomada lenta e gradual da democracia civil, ok? Certa regularidade política e judiciária retornava ao país, uma estabilidade, né? O presidente não fazia mais o que ele queria, agora começava a ter um pouquinho de regra. Houve uma reabilitação do habeas corpus. Isso foi muito importante, né, galera? Não sei se vocês sabiam, mas o habeas corpus ele foi suspenso lá na AI-5, se não estiver enganado. Que na outra AI tinha uma cláusula sobre habeas corpus, mas na AI-5 realmente, de fato, ele foi tirado de cena. E aqui, com a emenda constitucional 11, ele voltou, tá? Em 79. Vamos dar seguimento. A partir de 79, certa liberdade, né, começou a ser proliferada no Brasil, manifestações foram toleradas, o controle da imprensa cessou. Nas eleições de 78, por exemplo, novamente o MDB tinha tido bons resultados. Então, essa emenda não foi nada mais, nada menos do que uma resultante de tudo que a MDB já estava criando, tá? Então, ia acontecer de uma forma ou de outra. Ainda que a Arena, a MDB ganhou em 78, mas a Arena ainda tinha maioria em ambas as casas. Como vocês, acho que vocês chegaram a ver meu vídeo anterior de governo Costa Silva e Médici, né? Um governo atrás do outro. E eu falei do milagre econômico. Nessa época do Geisel, o milagre econômico mesmo já estava chegando no fim. Alguns indicadores econômicos de desenvolvimento começaram a cair, justamente porque a crise do petróleo acabou com a principal matéria-prima da época, né? Para a industrialização, que era o petróleo. Então, o barril do petróleo estava muito caro, o Brasil estava se industrializando. Dessa forma, com essa decadência na economia, o que aconteceu foi uma certa repressão por parte da oposição. Se a oposição já estava se articulando, os índices econômicos estavam começando a cair, a sociedade estava vendo. Gente, foi cair dentro mesmo. Então, o que aconteceu? A crise do petróleo, né? O Brasil importava 80% do petróleo, então isso arrasou o modelo desenvolvimentista que Castelo Branco, que o governo Geisel estava instituindo, tá? Para responder essas questões econômicas, havia o Mário Henrique Simões,
na ministra da Fazenda, e o João Paulo Reis Veloso no Ministério do Planejamento. Eles instituíram o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro tinha vindo lá do governo Médici, governo anterior, tá? As noções iniciais desse instrumento econômico foi justamente fomentar o nacional desenvolvimentismo, tá? Era assim, forçando a substituição das importações. Aumentou-se as taxas de importação para criar um ambiente mais amigável para a expansão da indústria nacional. Pô, porque se tem imposto para importar, quem é que vai importar? Ele vai pagar mais caro? Melhor a gente produzir aqui, não é não? Então, mas assim, as primeiras fases eram substituições, tiveram o fim de fomentar a produção de bens de consumo. Inicialmente bens de consumo, depois eles miravam em bens duráveis e insumos básicos. Ele queria criar uma economia autossuficiente, tá? Mas na questão energética também, a questão energética era central, né, cara? O petróleo está com preço alto, vamos tentar achar uma nova forma para substituí-lo. Houve pesquisas na área do álcool, né? E área nuclear também. Eu vou falar mais à frente que o Brasil teve o rompimento de uma comissão militar com os Estados Unidos e instituição de um acordo com a Alemanha, justamente nessa questão nuclear, tá? E o governo investiu pesadamente via BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento. Só que, assim, esse plano econômico, ele sofreu ele foi polêmico, assim, tá? Porque aumentou os gastos e subsídios estatais. E o governo Castelo Branco justamente tentou diminuir esses gastos. Só para você ter uma ideia, nessa época foi construída a hidrelétrica de Itaipu. Começou em 74, foi terminar em 84, 10 anos para construir a hidrelétrica. Tá? Apesar de ter sido bastante importante para a matriz industrial brasileira. O plano não vingou tanto, tá, gente? Os índices de inflação e dívida pioraram drasticamente nessa época. Algumas questões interessantes. Como a gente poderia compreender por que o governo deu uma continuidade de crescimento ao invés de contrair? Galera, porque assim, o clima de instabilidade, as repressões estavam saindo de moda, né? Tava a repressão, o povo não quer mais repressão. Nunca quis, né? Não tinha como tu arrochar o Estado. Não tinha como. A solução era, vamos tentar crescimento aqui para ver se a gente desata, né? Por exemplo, em 64 até 66, o país do governo Castelo Branco foi programa vigoroso no sentido de diminuir o déficit e controlar a inflação. Só que, assim, utilizou-se muita repressão para isso. E também tinha apoio da sociedade. O governo Geisel não tinha isso. Tinha uma oposição do lado na área política e tinha uma oposição do lado na área militar. Então, assim, o ambiente era horrível para ele tentar barganhar. Então, vamos tentar com crescimento. E também as décadas passadas, né, mostravam, por exemplo, o recrudescimento da repressão e das organizações de oposição na área política, eles estavam organizadas. Não tinha essa possibilidade de tirar de cena essa rivalidade, esse crescimento, essa noção de crescimento no Brasil, tá? Essa opção pelo crescimento econômico do Estado no ambiente internacional desfavorável e índice doméstico problemático foi um cálculo econômico, né, sob um viés nacionalista e também uma decisão política, tá? Porque se ele não tomasse essa atitude, ia enfraquecer o regime, mais ainda, né? O regime já estava enfraquecido. E alguns movimentos sociais começaram a surgir de forma mais preeminente, por exemplo, a igreja, os operários, o campesinato, os profissionais liberais, eles ressurgiram com bastante força nessa segunda metade da década de 70. Tá? E o sindicato, que antes era um instrumento do governo, do Estado, esse sindicato ele foi montado por Vargas, né, para justamente tentar controlar a mão de obra, tinha inspirações fortemente fascistas. Só que esse sindicato da ditadura militar, ele ganhou uma nova vertente,
Ele ganhou um nome de sindicalismo populista, que realmente era o povo que devia atuar no sindicato, não o Estado. É tanto que você pode ver na Constituição Federal de 88 que é vedada a interferência do Estado no sindicato. Agora você entende por quê, né? E assim, essa mudança da visão do sindicato de instrumento do Estado para instrumento da população foi justamente por causa dessas medidas econômicas trágicas que o governo Geisel tomou, tá? E começou-se a tratar o sindicalismo fora do Estado. Foi aí que algumas lideranças sindicais começaram a surgir, como o ex-presidente Lula, ok? Galera, assim, história do Brasil, de uma forma bem resumida, o governo Geisel foi esse. Tá faltando coisa? Tá, eu peguei essas referências todas do livro do Boris Fausto. Necessita de mais informação? Sim, mas você sabendo de todos esses dados, eu acho que já dá para dar uma aliviada bem legal numa terceira fase, viu? Pedindo para você tratar as linhas gerais do governo Geisel. Eu vou parar aqui a apresentação e eu vou bem rápido, bem rápido mesmo, falar como é que foi a política externa dele, que eu acho isso importante para a gente complementar a área de história. Tá? O contexto econômico, a crise do petróleo, basicamente. Alguns fatos marcantes da política externa do Geisel. É até interessante que eu gravei essa aula ontem e eu estudei essa aula, né? Só essa aula. E eu, poxa, o governo Geisel até que mandou bem na política externa. Aí hoje eu fui estudar a política, a história do Brasil, eu pensei, pô, ele não foi tão bem assim, porque tinha toda uma conjectura de ações no plano doméstico, no plano internacional, não é uma coisa homogênea, se ele foi bom domesticamente, ele vai ser internacionalmente. Não, às vezes pode ser o contrário. Fatos marcantes. A instalação da Organização da Libertação Palestina. Organização, tá? A OLP, lá em Brasília. O Brasil se mostrou como protagonista nas relações internacionais. Além disso, o país também foi o primeiro a reconhecer a independência lá da Angola, com o governo marxista da MPLA. Com a Argentina, havia uma certa rivalidade ali, tanto por questões energéticas, geopolítica da água. Tá? Houve um reatamento das relações com a China Popular em 74, tá? Justamente para a cooperação na área espacial. O Brasil assinou o Tratado da Cooperação Amazônica. Houve também diálogos com o Japão, tá? Não sei se você se recorda, mas houve uma grande parceria técnico-científica com o Japão para melhoramento do solo lá cerrado, tá? E o Geisel rompeu o Acordo Militar Brasil e Estados Unidos e instalou o Acordo Nuclear Brasil e Alemanha. Vocês lembram que eu falei que o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento focou em procurar novas matrizes energéticas? Está aqui, tá? O fundamento está aqui. Novo acordo nuclear com a com a Alemanha. Vocês até percebem que foi uma saída do Geisel frente às imposições dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criticavam bastante o regime militar naquela época, tá? Com o governo Jimmy Carter. Ele criticou bastante e isso não foi legal para as relações dos dois países. E uma das consequências foi esse rompimento do acordo militar. Ok? Outra coisa, na diplomacia, na política internacional, na política externa brasileira, a diplomacia dessa época do governo Geisel ficou conhecida como pragmatismo responsável e ecumênico, tá? Então, assim, havia um certo conduta, postura ideológica, ética, moral, nas atitudes que o presidente da época fez. Todos tinham uma função clara, eram pragmáticos, né? Brasil, Brasil potência, ok? Vindo lá do governo Médici. Deixa eu ver. Aprofundamento da política externa independente, que começou lá no finzinho da República Liberal,
Só que estava numa época um pouco conturbada, então realmente, apesar de importante para a nação, não teve tanto respaldo pelo momento, tá? Deixa eu ver se eu posso falar alguma coisa mais importante. Eu acho que basicamente, gente... pronto, isso aqui é importante. Não tem que eu falei que o Brasil permitiu a instalação da OLP lá em Brasília? Foi por quê, gente? Como eu falei para vocês, houve um choque do petróleo, né? Beleza, todo mundo sabe. O barril do petróleo ficou caríssimo, OPEP, boicote aos Estados Unidos, todo mundo que precisava do petróleo se lascou nessa época. O que acontece? Tava havendo ainda, na verdade há ainda, né? O conflito Israel-Palestina. Palestina, país árabe. Tá, ok? País, né? Assim, é país. Vamos supor que país. O Brasil reconheceu em 2012. E Israel, cristão e tal, havia aquele embate. Israel está no meio ali, todo país árabe, islamismo, há um mundo árabe ali, Oriente Médio, e estava tendo esse conflito. E Estados Unidos apoiando Israel, né? Como sempre. O que acontece? Quem produzia mais petróleo eram os árabes. E os árabes, os caras não gostaram disso, né? Então vamos foder para os Estados Unidos. Vamos aumentar o preço do petróleo. O que aconteceu? Todo mundo que precisava do petróleo foi no mesmo barco. Então, o primeiro choque foi em 73, o segundo foi em 79. Isso devastou a economia brasileira, porque nós necessitávamos dessa matriz energética. O que acontece? O Brasil era pró-Israel, cristão, católico. Só que o Brasil precisava manter alianças agora com os árabes, se aproximar dos árabes. É que nem assim, tu vai se aproximar de quem tem a bola, cara, porque senão tu não joga. Né? Então o Brasil se aproximou dos árabes, a Liga Árabe nesse momento. Justamente para quê? Para ter esse privilégio com o petróleo. E fora isso, o Brasil também começou a manter relações com a União Soviética, cagando para o negócio de socialismo, comunismo e tal. Pô, tá precisando de petróleo, vamos atrás de mercado, tá? China da mesma forma. Já no governo Médici, apesar do começo ele não ter gostado, houve sim uma comissão empresarial que foi lá para a China analisar o mercado. Então, assim, esse pragmatismo não veio exponencialmente assim, de Geisel. Lá de Médici já veio também, já estava se aparecendo lá, tá? Deixa eu ver aqui. Aspirações. Pronto. Vou pular essa parte aqui. A diversificar a economia, assim, o Brasil ele tinha esse interesses, tanto econômicos, políticos, de escoar a mercadoria. O Brasil, mesmo com o choque do petróleo, o Brasil ainda estava produzindo bastante, então ele precisava achar novos mercados. Um dos novos mercados, a África e a Ásia. Como é que ele fez para conquistar esses novos mercados? Na África, é conhecer independências, tá? E na Ásia, Japão, China. No que se refere na África, ele também fez uma coisa, assim, que você tem que ter na sua cabeça. Ele mudou a posição quanto ao apartheid lá na África do Sul e quanto ao colonialismo. Tá? Isso é bastante importante para a prova, ok? Manteve relações com a China e com o Japão e teve uma diplomacia pró-árabe no lugar de pró-Israel. Tá? As aspirações de Gás é justamente o nacionalismo. Havia ele bebia das mesmas fontes que Jânio Quadros e João Goulart bebiam, lá do Hélio Jaguaribe, da Instituto Escola Superior. Outra coisa que foi bastante importante nessa época foi a atuação da CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, da ONU. Buscava identificar problemas econômicos na América Latina, e no Caribe, e teve grande atuação nesse momento, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Choque do petróleo. Eu já falei que os Estados Unidos criticavam o Brasil rompeu as relações e tal. Assim, gente, basicamente era isso. A América Latina.
Tratado da Amazônia, crise com a Argentina por causa das hidrelétricas, tá? Da crise das hidrelétricas. Depois eu vou gravar um vídeo só para isso. Relações com a África, conhecimento de independências, com a Ásia, manter relações com China, com o Japão, visita do Japão lá, visita no Japão pelo gás, Oriente Médio, apoio ao voto antissemitista, tá? Lá na ONU, o Brasil votou contra o sionismo, considerada prática de racismo, tá? Instalação da OLP lá em Brasília, e o Brasil se candidatou e entrou na Comissão de Direitos Humanos da ONU na época, para vocês verem a antítese, né? No mais, era isso. Se você gostou desse vídeo, o vídeo ficou um pouco maior do que os outros, por 25 minutos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe o vídeo, siga o canal. É tão fácil. Por todo mundo que entrar, curtir, compartilhar e entrar no canal, me ajuda demais ver que meu trabalho aqui de fazer todos esses slides tem repercussão. E se eu ajudar uma pessoa nesse vídeo, já estou feliz. Tá? E se você gostou, você viu que dá para aproveitar alguma informação que eu lhe passei, pô, compartilha com um amigo seu. Conhecimento nunca deve ser guardado numa caixinha, deve ser expandido, porque quanto mais você expande conhecimento, mais ele vem até você. Eu vou parar aqui a apresentação. E no mais, pronto, antes de fechar, aquela frasezinha que eu sempre gosto de dizer, hoje antes de começar essa aula, eu estava vendo um vídeo, deixa eu ver se eu pego o nome do palestrante aqui. Eu não consigo ver o nome do palestrante, mas ele era vendedor de água lá em Copacabana. Ele se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil. Cara, eu esqueci o nome dele, mas é um vídeo muito bom os vídeos dele. Depois no outro vídeo eu comento a respeito, mas uma frase eu gostei do que ele falou, ele falou assim: o fracasso não está em você ter pouco dinheiro, pouco material para estudar, nem nada do tipo. O fracasso está na sua cabeça. Se você gosta de colocar dificuldades, gosta de dizer que não consegue por causa daquilo outro, o problema está em você. Então, mude a sua consciência daquilo, porque se você conseguir fazer isso, você se expande. Nunca pense que você não é capaz por uma coisa ou por outra. Busque soluções, não problemas, não agravantes dos seus problemas, tá bom? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Para aqui, meu Deus.